a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre e nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e região. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é dia 7 de julho, segundona, e a gente começou uma segunda bem movimentada. Então, para quem já está vindo na esteira do N1, já sabe que tem novidade por aí, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque a gente também vai falar de PMI, a gente vai falar de produção industrial, que eu estou devendo, vamos falar de uma fala do Barroso, que saiu na Folha e trouxe aí bastante controvérsia também, a gente vai abordar esse assunto. Mas antes de tudo isso, já vamos dar uma passadinha pela nossa agenda, que hoje está bem curtinha, não tem muita coisa na agenda. Acho que a agenda está se recuperando do fim de semana e do feriado nos Estados Unidos, então vamos dar uma olhada o que tem por lá. Às 3 horas da manhã na Alemanha saiu a produção industrial de maio, 6 horas da manhã na zona do euro saíram as vendas no varejo de maio. Aqui no Brasil já tem no Brasilzão na agenda às 8 horas IGPDI de junho. E às 8h25 saiu o nosso conhecido relatório Focus, esse que sai toda semana e que a gente já conhece aí, velho conhecido nosso, e a gente vai passar por ele hoje também. Além disso, às 11 horas da manhã tem produção e vendas de veículo de junho aqui no Brasil, dado da Anfavea, e na Bélgica durante o dia, aqui sem horário, reunião do Eurogrupo. Então, é um dia de uma agenda bem curta mesmo, sem muitos condutores, sem muitas pessoas falando, né? A gente não tem aqueles dirigentes presentes na agenda, diretores e, enfim, bancos centrais muito presentes. Então, hoje uma agenda que deve ficar mais focada, assim como aconteceu na sexta-feira, nos nossos cenários domésticos e no nosso cenário doméstico aqui no Brasil, assim como nos outros países. Então, sem dar muito spoiler, já vou chamar o Diego aqui porque ele vai contar para a gente como é que foi esse fechamento na sexta e o que tem de destaque também nessa sextona aí, que sextamos bem felizes, né, Diego? Como é que você tá? Tudo bem com você? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui com vocês mais essa manhã. Segundamos, mais uma semana aí pela frente. Enfim, muito bom dia para a nossa equipe de telespectadores fiéis, sempre aqui presente conosco, né? Liz Longo, Maria Helena, que fez falta na sexta-feira, viu, Maria Helena? Você perdeu uma gafe gigantesca minha. Bom dia para Glas Garcia, para o Maurício Viana, Valdeci Ferreira, Maria de Lourdes. Bom dia para Pietra, minha amiga de Taubaté, queridíssima amiga minha de infância que está aqui hoje presente com a gente. Enfim, muito bom dia para todo mundo. E pois é, Débora, sexta-feira foi de muita alegria. E aliás, depois de uma quinta-feira já de muita alegria, os investidores sextaram com mais alegria ainda no principal índice acionário brasileiro. Fechando acima dos 141.263 pontos pela primeira vez na história, o Ibovespa avançou 0,24% na sexta-feira passada. Além do fechamento histórico, o Ibovespa renovou a máxima intradiária, alcançando os 141.563 pontos. Na semana, o índice acumulou o avanço de mais de 3%. E no ano já apresenta mais de 17% de valorização. Tudo isso num dia em que as bolsas nos Estados Unidos estavam fechadas por conta do famigerado feriado de 4 de julho, que é o feriado de independência deles. Mesmo com a redução da liquidez global, o câmbio foi afetado. O dólar subiu 0,36%, encerrando o dia cotado a R$ 5,42. No cenário doméstico, um movimento do ministro Alexandre de Moraes em relação ao IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, ajudou a aliviar as tensões entre os poderes, em específico o Legislativo e o Executivo. Segundo o mercado financeiro, a proposta de conciliação foi bem recebida e reforça o tom de diálogo e de responsabilidade fiscal. Débora? Vamos lá, vamos entender como é que a gente conseguiu, né, bater esse recorde um dia de um volume de negociações tão baixinho, né? Até o Diego falou, liquidez, um dia de liquidez ruim no dólar. Por que é um dia de liquidez ruim no dólar? Só para todo mundo ficar aqui na mesma página. Um dia de liquidez ruim é um dia que não tem ali uma movimentação típica daquele mercado. Então, tanto a nossa bolsa quanto o mercado cambial tiveram ali o volume de negociações reduzido porque a gente não tinha a referência de Nova York. Então, em um dia como esse, normalmente as negociações caem, tem menos pessoas operando, as pessoas se posicionam antes na compra dos ativos ou na venda dos ativos para passar o feriado mais tranquilo, ainda que seja um feriado internacional,
isso também rebate aqui, já que a gente tem investidor estrangeiro na nossa bolsa. Então foi um dia de, quando a gente fala liquidez reduzida, é justamente isso. Um dia que o ativo fica menos líquido, então ele flui menos. E foi o que aconteceu no mercado cambial e na nossa bolsa também, de certa forma, já que o volume ficou bem abaixo do normal. Mas isso não impediu da nossa bolsa bater um novo recorde e renovar, né, essa máxima na sexta-feira. E o que puxou isso para cima, né? O que a gente pode pensar como dois fatores aí que contribuíram para esse cenário? Um deles foi em relação aos nossos juros, porque quando a gente teve aquele aumento de juros que o mercado não estava esperando, aquele aumento de juros até que parte esperava, mas parte não esperava, da Selic ir para aquele patamar horroroso de 15%, quando a gente tem esse aumento, começa a aliviar a tensão que existe nos juros futuros. Por quê? Se a taxa de juros aumentou agora, isso quer dizer que nas próximas reuniões você já não vai ter a previsão de aumento. Então, a expectativa para os próximos vencimentos começa a cair. E isso traz um certo alívio para o mercado de juros. Junto a isso, a gente teve uma série de medições inflacionárias, teve IPCA 15, teve IGPM, uma série de métricas que vêm antes da inflação oficial, mostrando que começa a ter um alívio nos preços aqui no Brasil. E esse alívio nos preços também contribui não só para esse alívio na taxa de juros que a gente já comentou, mas também de novos aumentos serem descartados e até um possível corte vir antes do esperado. Então, tudo isso acabou contribuindo para que as pessoas tomassem risco e fossem para o mercado de bolsa. Então, esse é um dos pontos que ajudou ali a subir a nossa bolsa na sexta. O outro já está mais ligado ao cenário internacional e não tanto aos nossos cenários de juros, de câmbio, enfim. O outro ponto está ligado à economia chinesa. Então, o que aconteceu? A gente teve uma série de divulgações de dados na China, então lá também saíram os PMIs, saíram os índices de gerente de compras e outros dados que reforçaram a expectativa de que a China deva crescer mais nesse ano. Então, você tem uma expectativa de uma economia chinesa retomando patamares de crescimento mais acelerados, e isso também fez com que a demanda ou a expectativa de demanda pelas commodities aumentassem. Então, o preço do minério de ferro respondeu, o preço do petróleo também respondeu a isso, e nós, Brasil aqui, somos exportadores de commodities e os países emergentes também já vêm recebendo um fluxo de recurso por conta de todo o imbróglio que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, tudo isso fez com que o investidor estrangeiro viesse para a nossa bolsa, ainda que num dia de feriado, buscar esses ativos mais ligados às commodities. Então, as ações da Petrobras tiveram um fôlego, as ações da Vale também contribuíram, fecharam a semana muito bem e acabaram levando a nossa bolsa lá para cima. Então, aqui a gente vê que é um movimento combinado de vários fatores. Além disso, ainda teve a questão do IOF, a suspensão. Então, agora esse assunto fica, né, em indecisão, né, fica em compasso de espera, inclusive, até a decisão final. Então, nem para um lado, nem para o outro, nem derruba, nem não derruba, desderruba. Mas você tem essa suspensão do assunto do IOF. E o mercado financeiro já começou a ver isso de uma forma positiva, porque teria que reforçar o posicionamento do governo, e aí acho que o fim da fala do Diego acaba trazendo esse gancho, esse posicionamento do governo em relação à responsabilidade fiscal, que é o que eles querem, não a responsabilidade fiscal por responsabilidade fiscal. Tem várias formas de você atingir a responsabilidade fiscal. Mas dependendo do que acontecer com o IOF, vai ter que ter conversa. E dependendo de como for essa conversa, pode levar aqueles cortes de gastos que é o que o mercado está esperando. Então, isso faz com que o mercado reaja bem à notícia dessa suspensão pelo STF, a decisão do Alexandre de Moraes. Então, o mercado viu isso de forma muito positiva, não só por essa abertura de diálogo, como está dizendo ali nas manchetes ou como a gente vê nas notícias de mercado, mas o que está nas entrelinhas disso. O que está ali nessas entrelinhas? Que uma possibilidade de diálogo possa levar também ali aos cortes de gastos, aos ajustes mais tradicionais ou forçar o governo a cumprir essa responsabilidade fiscal. Quando está falando isso, é justamente a responsabilidade fiscal sendo cumprida do jeito que eles querem. É isso que eles estão esperando. Então, a gente já traz, já consegue ler alguns movimentos de mercado e por isso respondeu tão bem.
E a nossa bolsa acabou também atingindo esse patamar recorde por todos esses movimentos juntos. Um sozinho talvez não conseguiria em um dia de baixo movimento. Só que tem um ponto também. Quando a gente não tem outros condutores, então se a gente não tem nenhum indicador importante lá fora, se é um dia de mais marasmo, se é um dia mais paradão, qualquer condutor é condutor. Então quem aparece também se sobressai. Então, o cenário doméstico e o cenário político acabaram tomando esse protagonismo na sexta-feira. Agora eu vou falar de uma notícia, para piorar a minha questão de estômago aqui, que é uma notícia que saiu na Folha de São Paulo, uma entrevista com o Barroso, e ele fala sobre a proteção do trabalhador. Quanto a proteção, o excesso de proteção desprotege o trabalhador, diz Barroso aqui. Ele estava falando em um podcast que se chama C-Level. C-Level, para quem não sabe, é CFO, CMO, CEO, quem mais que é? CTO, é quem está no comando das empresas. Então, quando a gente fala de C-Level, é dessa galera que a gente estava falando. E para quem que Barroso estava falando aqui que excesso de proteção desprotege o trabalhador? Justamente para essas pessoas que já estão ali no topo das empresas e conduzindo essas empresas. E aí, coloca aqui só rapidinho para eu conseguir ler a parte de baixo, porque na TV eu sou uma desgraça porque eu sou míope. Presidente do STF sugere que a figura do trabalhador seletista e metalúrgico não é mais dominante e que em relação a Uber e iFood exige regras diferentes. O que ele está falando? E na notícia ele fala isso bastante, como você tentar proteger esse trabalhador que já não cumpre mais as regras, ou não tem mais aquelas características do trabalhador antigo, teria ali mais desvantagens para o trabalhador. Então, aqui o que ele está fazendo? Um delivery de retrocessos, No cardápio dele, ali no delivery, tem o quê? Mais desproteção social e mais aplicativo, Então, cada vez menos direito e mais uberização do trabalho. Aqui a gente usa uberização porque foi o termo que acabou pegando. Mas a gente está falando de todos esses aplicativos que normalmente não têm proteção social, não têm vínculo e acabam ali ficando muito expostos a qualquer coisa. Se uma pessoa cai de bicicleta na rua e se estrumbica ali fazendo uma entrega, como é que você vai proteger esse trabalhador se ele não tem vínculo, se ele não contribui normalmente, está na informalidade, não contribui com a seguridade? Então, você desprotege esse trabalhador, sim. Agora, achar que excesso de proteção é o que desprotege, aí Barroso está muito errado. Porque, por mais que você tenha novas formas de trabalho e novos métodos de trabalho, eles precisam sim ter proteção, eles precisam ser tirados da informalidade, eles precisam contribuir com a Seguridade Social para também estarem protegidos. Então, aqui a gente vê para quem que ele estava falando e para quem que é esse discurso do Barroso aqui na sexta-feira. Eu até queria pegar um outro trechinho aqui, deixa eu ver se eu encontro, que é um trecho ali, que essa matéria ela é toda bem horrível, viu, gente? Quem tiver acesso, eu convido até a ler inteira com esse olhar crítico, porque eu acho que a gente entendendo como essas pessoas elas pensam, a gente consegue entender muito do que vem depois. Porque você deixar justamente um trabalhador desprotegido, você lutar por isso, a gente já sabe que a desmobilização da classe trabalhadora é um problema. Quanto menos mobilização você tem na classe trabalhadora, menos ela vai ter poder para tentar lutar por alguma coisa. E isso vem desde a reforma trabalhista e vem se aprofundando cada vez mais. Se você desmobiliza esse trabalhador e ele não se entende enquanto classe trabalhadora, ele se entende como um CEO de si mesmo, uma pessoa ali que está lutando pela meritocracia dentro de um aplicativo, porque ele pode trabalhar mais horas e levar mais dinheiro para casa. Se você coloca isso na cabeça dos trabalhadores, eles não se veem mais como classe trabalhadora. E cada vez que você desmobiliza e deixa essa classe mais desunida, mais fácil de explorar a classe trabalhadora vai ser e menos poder de barganha, menos poder de luta ela vai ter. Então, é muito importante a gente entender por que é que isso acontece. E aí vem uma pessoa e fala que o excesso de proteção é o que desprotege.
é muito fácil também desse discurso ser comprado de eu não quero ser protegido, porque senão isso vai me prejudicar lá no futuro, eu vou ter muitos descontos, enfim, que seja que a pessoa pense, ela talvez compre esse discurso que só favorece quem está no C-level mesmo, quem está ali tomando as decisões, enxugando custo e tudo mais. Então, é preciso entender toda essa cadeia que está ali, né, esse encadeamento de questões, para saber o que está em jogo, o que não está. Né? E aqui fica muito claro que essa desmobilização do trabalhador e mais, né? Se você tem um proletário que não se vê como tal, e isso acontece não só em cargos ali, né, ou funções que normalmente a gente tem mais essa uberização do trabalho, mas acontece também em cargos, outros tipos de cargo que a pessoa deixa de se ver como trabalhadora. E aí ela esquece que normalmente ela está, né, ela pode estar ali na renda, quando a gente pega extratos de renda no Brasil, ou classificações de renda, o Brasil ele é bem estratificado nesse sentido. Se a gente pega quem está ali 1% das pessoas que têm mais poder aquisitivo, sejam mais ricas em renda ou patrimônio, elas ainda estão mais perto do restante do que de quem está no topo da pirâmide. Então, você tirando essa característica dessas pessoas, elas também não se veem mais como trabalhadoras, elas também param de defender essa causa. Então, muito conveniente, depois da reforma trabalhista, que a gente tem esse tipo de contrato, que a gente tem esse tipo de negociação trabalhista, porque aquela coisa, né, tem que negociar direto o funcionário com o patrão, tudo isso que foi colocado como facilidade em 2016 em diante, com a reforma trabalhista em diante, inclusive, a gente vê que não está refletindo em nada de bom para o trabalhador, mas sim para a exploração dele enquanto recurso. Ele é mais um recurso de exploração para que se atinja lucro. Então, tudo isso precisa ser pensado, inclusive nessas pessoas que às vezes estão ali numa posição mais alta e também deixaram de se ver como trabalhador, quando na verdade elas ainda são trabalhadoras e estão muito mais perto da base da pirâmide do que do topo, embora estejam no 1% da população ali com mais poder aquisitivo. E aí eu vou puxar um gancho já para falar para vocês sobre o nosso manifesto do 99%, porque de fato está tudo conectado, uma coisa não se desconecta da outra. Então eu quero convidar vocês a assinarem esse abaixo-assinado aqui do ICL. O link está aqui embaixo, 99%, e aí o porcento por extenso, né? 99 numeral % por extenso.com.br, para a gente enfrentar junto aí o maior problema do Brasil e entender que isso não é só um momento por conta do que aconteceu no Congresso, mas sim um acirramento que a gente deve ver dessa forma da luta de classes e isso precisa ser levado adiante para a gente entender o nosso lugar enquanto proletário, né? E até brinco, para quem não sabe, proletário é o que não tem mais nada além da sua prole, né? Então não tem os meios de produção, não detém meio de produção, não é ali a pessoa que tem poder político e econômico para decidir alguma coisa, mas tem a sua prole. Então estamos todos aí, né? A gente tem que entender que é uma coisa ali, como disse Juca Kfouri muito sabiamente no N1, eles contra nós, né? Não nós contra eles. Então, deixa aí o convite para vocês assinarem esse manifesto para a gente enfrentar aí esse problemão que a gente tem aqui no Brasil, que tem a sua raiz, aqui eu poderia dizer, na desigualdade. Agora eu vou chamar o Focus, porque também tem tudo a ver com o que a gente estava falando, porque hoje saiu o relatório Focus, e não tem nada novo sobre o Focus. Ele quase ficou igual ao da semana passada em todos os aspectos, e já que a gente está falando de movimento de mercado, a gente estava falando de mercado antes, passou ali pelo Barroso rapidamente para a gente, né, falar mesmo, e agora a gente vai para o Focus, que veio essa semana bem morninho, que nem a sexta-feira de 4 de julho, o Focus também veio bastante morno. Então vamos ver as principais mudanças ou não do relatório Focus. O IPCA de 2025 teve nova queda, então vai para 5,18 a projeção do mercado financeiro para o IPCA e 4,5 para o ano que vem. O PIB teve uma alta de novo, então o Focus ele anda bem otimista, né? Uma coisa rara de se ver. O PIB foi para 2,23% nesse ano, então tendo uma alta, mas diminuindo o ano que vem, então
que o mercado está esperando que cresça mais nesse ano, pegando um pouco do crescimento do ano que vem. Só que a gente sabe que ano que vem está longe, ainda tem muito para o mercado errar. Não é janeiro do ano que vem, a gente está falando do fim do ano que vem. Tem muito tempo para o mercado errar e ajustar essa projeção ainda. O câmbio fica em 5,70 para esse ano e 5,75 para o ano que vem, uma leve queda. E a Selic basicamente igual, 15% esse ano e 12,5% no ano que vem. Nada de novo sobre a Selic, mesmo com queda na inflação e alta do PIB, né? Então, o mercado continua colocando ali a Selic a 15%. Não acho que vai ter movimentação esse ano, embora já tenha alguns agentes que comecem a pensar na queda no finzinho desse ano. Muitos ainda acham que vai ser no começo do ano que vem. E aqui sobre o IPCA, né, a gente nunca pode esquecer que o IPCA ele também tem uma parte de expectativa. Se você começa a jogar a expectativa muito para o alto, porque ainda que esteja em queda algumas semanas, a gente sabe que o IPCA aqui projetado está acima da meta. Então, se você tem um IPCA acima da meta e que isso vem sendo reforçado em todo o relatório, isso também acaba mexendo com as expectativas. A gente não pode esquecer que a inflação também tem um componente de expectativa. E o mercado brinca com isso o tempo todo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado como a gente lê isso. Porque, se vocês não sabem, eu estou contando para vocês, o Focus, para quem não faz projeção, é utilizado como a projeção do mercado para tomada de decisões, inclusive. Então, se você tem ali um Focus que não tem um crescimento tão ali forte, se você tem uma inflação acima da meta, isso também molda a expectativa de outros setores além do financeiro. E por isso que é tão importante a gente falar sobre isso e criticar quem responde essa pesquisa e saber quem responde essa pesquisa também, o que está por trás de tudo isso. Agora eu vou passar lá para o Diego, porque ele vai falar o quê? Como é que estavam as expectativas? Nem estão expectativas, mas as expectativas das expectativas. O que a gente esperava do PMI, dos PMIs, nesse mês agora de junho? Diego, conta pra gente. Então, Débora, foram divulgados pela S&P Global, né, os índices de atividade dos gerentes de compras do Brasil. O PMI, ele é um indicador que mostra como anda a atividade de um determinado setor da economia. Ele é baseado em informações colhidas com empresas industriais de todo o país. Essa pesquisa, ela reúne informações sobre novos pedidos, emprego e estoques, que se resume em um importante termômetro da economia, né? Agora, eu queria te perguntar, Débora, na verdade, o que a gente consegue observar com os PMIs do Brasil no mês de junho, sendo eles, né, o industrial e o composto, que é o industrial e o de serviços? Vamos lá, vamos entender aí o que vem, né, desse PMI, o que a gente tem de novidade nesse índice de atividades dos gerentes de compras. A gente chama de PMI, eu sei que o nome é em inglês, eu sei que tem gente que não gosta, mas é muito mais curto do que toda vez eu falar índice de atividade dos gerentes de compras, que é um palavrão, né, um nomezão. Então, o que a gente espera, né, o que esse PMI trouxe de alerta? Primeiro, um trimestre mais morno e um trimestre de queda, porque aqui a gente fecha mais um trimestre na medição do PMI e ele mostra justamente alguns sinais de alerta. Por quê? O nosso PMI ali, se a gente pegar PMI de serviços, que é a linha amarelinha, para quem não está assistindo, está só ouvindo, a gente tem um gráfico de linhas aqui que está decrescente, que está caindo. E a linha amarelinha, ela sai de 54,8, que é o PMI de serviços, e agora está em 49,3. O PMI industrial sai de 52,5 e agora está em 48,3. E o PMI composto sai de 54,1 para 48,7. Se a gente pegar os três índices aqui, eles estão abaixo da linha de 50. O que isso conta para a gente? Que as atividades desses setores, elas estão contraindo segundo a ótica do PMI. Como funciona? Se elas estivessem acima de 50, elas estariam expandindo. E essa expansão poderia estar acelerada ou mais lenta, dependendo da relação com o mês anterior e com os períodos anteriores. Então, ela pode estar desacelerando, então caindo, mas ainda acima do patamar de 50. Poderia não ter tocado o patamar de 50. Se fosse assim, as atividades desse setor, desse termômetro, que é o PMI, estariam crescendo, mas crescendo num ritmo mais lento. Quando elas caem para baixo de 50, isso mostra que as atividades estão contraindo. E aí também elas podem estar aprofundando a contração
como também diminuindo a contração. O que está acontecendo aqui é que elas estão caindo, elas estão contraindo, aumentando, aprofundando a contração. Então, um sinal de alerta bastante grande para o PMI, porque o PMI ele sempre antecede a pesquisa mensal oficial do IBGE. Então, ele já traz uma expectativa, né, já traz uma projeção do que a gente espera que venha de novidade ou não quando fechar a pesquisa mensal. Então, a gente tem um sinal aqui bem complicado, um trimestre bem complicado e alguns sinais também complicados. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem diminuição de novos pedidos, então os novos pedidos não estão acontecendo. E mais, quando a gente fala dos serviços, a demanda está diminuindo. E eu sempre falo para vocês que a demanda ela é um ponto importante da expectativa, porque se você olha para frente e vê uma demanda pior, você coloca o pé no freio hoje, porque você não acha que vai ter demanda no futuro para consumir o que você está produzindo ou para consumir seus serviços. Então, o que acontece? Contrata menos gente, deixa alguns planos de lado, pode começar a demitir as pessoas. E tudo isso está acontecendo por alguns motivos também. E o PMI até fala, por mais que alguns custos estejam um pouco melhores, até alguns custos estejam menores, você tem a taxa de juros ali presente, então o custo de crédito ele está mais alto. Você não está enxergando demanda para frente por conta da taxa de juros. Os novos pedidos estão mais lentos por causa da taxa de juros. Então a taxa de juros ela já começa a sufocar esses setores da nossa economia, tanto industrial quanto de serviços, e que acaba culminando ali na queda do PMI geral, que é o composto, que acaba sendo uma composição dos dois. Então, o olhar para frente está muito ruim, né? As demandas estão ruins, os novos pedidos estão caindo. E isso é um problemão se a gente pensar que vem principalmente de um cenário bastante restritivo de juros. E aí pode começar a acontecer, o que já está sendo mostrado nas pesquisas mensais, de que a gente comece a ter contração também na atividade de fato e não só no termômetro. E se isso começa a acontecer, pode começar a ter uma desaceleração da economia, uma diminuição da massa salarial, isso vai também implicar em menos demanda, em menos pedidos. Você vai olhar para frente e vai achar que a demanda vai esfriar cada vez mais, vai começar a produzir cada vez menos, com um agravante, que você ganha 15% sentado numa taxa Selic. Então, é muito difícil competir nesse cenário, é difícil competir nesse cenário no mercado financeiro e é difícil competir nesse cenário no mercado real, porque como você vai comprar mais risco, tomar mais risco, contratar mais gente, colocar novos projetos para rodar, se você precisa ter um lucro maior que 15%. E mais que isso, tem que olhar para frente ainda e ter uma demanda melhor, coisa que você não acha que vai acontecer porque a Selic está restritiva, as famílias vão ter menos renda, vão ter menos crédito, podem começar a perder o emprego. Então vira uma bola de neve. É justamente nesse momento que a gente está. Mas o mercado está muito tranquilo e muito feliz, porque talvez no ano que vem comece a cair a taxa de juros. Tinha que rever isso agora, é um problemaço que a gente tem na mão, essa taxa de juros, e que vai estrangular todo mundo daqui para frente, e a gente precisa sempre lembrar disso. Eu vou passar rapidinho pelo outro gráfico, que só mostra a variação, só para vocês verem em relação ao ano passado, em relação ao mês passado, como caiu esse índice, né? O índice composto caiu 5,40 pontos em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado, o industrial 4,20 e o de serviços 5,50. Em relação ao mês passado, todos caíram também, 0,40 o composto, 1,10 o industrial e 0,30 de serviços. Então a perspectiva não é boa e a taxa de juros tem um papel grande aí. Agora eu vou me despedir de vocês devendo de novo a produção industrial. Daqui a pouco vocês vão me colocar em qualquer serviço de proteção ao crédito, um Serasa, um SPC, não sei. Mas pago essa dívida assim que puder, porque agora eu quero entregar para o Rolê ICL, para os meus vizinhos de cima em tempo. Então eu quero entregar para Guga Noblar e Roberta Garcia, que já estão lá esperando vocês. E amanhã eu estou de volta para trazer o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal! Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora,
a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7h, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.